disponibilizar para a turma essa discussão nossa, né? Esse tira dúvidas aqui sobre a matéria dessa semana, que é assunto de pódio que eu disponibilizei lá na plataforma Moodle. Vocês tiveram acesso ao material? Entraram na plataforma, acessaram? Conseguiu acessar todos os links, Matheus? Tudo funcionou normal? Tudo funcionou certinho? Beleza. Alguma dúvida sobre o que foi colocado lá? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa do que vocês viram, tanto daquela gravação minha de 1h20, quanto daqueles outros vídeos que foram colocados lá? Eu tenho uma dúvida, vamos ver se você pode me ajudar. Com certeza vai me ajudar. Primeiro, bom dia. Desculpe. Bom dia, Antônio. Você já deu bom dia para nós no chat? Não, pode falar. É o seguinte, naquele de Iconha, né, a cidade lá, que Iconha. O produtor faz uma DCE que fica só os ramos bem lá em cima. Mas isso não reduz a produção, porque a saia vai subindo, não é assim? Exatamente. Eu acredito que essa também seja a dúvida do Matheus, que colocou no chat. E eu só vou pedir para vocês que façam as perguntas pelo microfone, porque a pergunta pelo microfone, quando vocês fazem pelo microfone, ela sai na gravação. A pergunta que é feita pelo chat não sai na gravação, fica um arquivo paralelo. Então, às vezes, a gente não tem acesso ao chat. Então, vamos fazer tudo por meio de gravação, por meio do microfone, que fica tudo gravado e as pessoas podem acompanhar. Aquele sistema lá, o Antônio, é um sistema bastante interessante, mas ele leva em consideração uma população de 10 a 12 mil hastes de plantas por hectare. Aquilo que eu falei para vocês, a questão da escolha de espaçamento, o número de plantas por hectare, stand, isso é muito importante como base do PPCA. Porque o pesquisador ele propõe o seguinte, isso aí está nos 4 vídeos. O pesquisador propõe o seguinte: forma a lavoura com espaçamento semi-adensado, com algo em torno de 3 a 4 mil plantas por hectare. Depois que essa lavoura está formada, iniciou a vida produtiva e estabilizou, quer dizer, 6, 7 anos, porque aí o ramo ortotrópico já está mais desenvolvido, mais resistente, mais grosso, aí faz a recepa. E dessa recepa que vem a implantação do sistema PPCA, deixando aí 3, 4 brotos. A filosofia com o objetivo de deixar algo em torno de 10 a 12 mil hastes por hectare. O objetivo é fazer com que se utilize a máxima capacidade produtiva da planta. E essa máxima capacidade produtiva, estabelecida no terço médio superior, sem aquele problema de ramos muito compridos e baixo vigor e bienalidade. E aí, tira esses ramos muito compridos, que produziram pouco, dentro daquela relação de crescimento e produção que nós vimos em fisiologia. Falar em fisiologia, eu vou colocar um vídeo novo lá no tópico de morfologia e fisiologia, para que vocês possam ter uma orientação sobre ramos ortotrópicos e pleuriotrópicos. E a ideia do sistema PPCA é retirando esses ramos de baixo, para que não haja essa bienalidade, e a planta concentre toda a sua atividade de crescimento no terço superior. Quer dizer, não tem nem folha nem ramo no terço médio inferior, e o crescimento em cima ele é pleno. E o que é o diferencial do sistema? É que a planta não para de produzir, a lavoura também não para de produzir.
Porque quando ela atinge aí até 8 safras nesse esquema de retirada de ramos do terço médio inferior, produzindo só em cima, quando ela atinge 7, 8 safras, ela já vai estar com seus 2,5 metros de altura e bastante perna longa, vamos dizer assim. Retira-se, se ela tem 4 hastes, retira 3, sobra uma. Se ela tem 3, retira 2, sobra uma. Essa uma produz e deixa a brotação embaixo voltar. A brotação é seriada. Brotação de gemas seriadas do ramo ortotrópico que produz ramo ortotrópico. E aí ela começa a vir. Ela fica nesse processo de desenvolvimento por 2 anos, até iniciar a produção. Como se fosse uma lavoura recepada normal. Mas enquanto ela está crescendo, ainda existe uma haste produzindo. Ou seja, mesmo que diminua a capacidade de produção, ainda produz. Então, é um sistema de renovação da parte aérea, sem que haja perda ou não produção por 1 ano, como acontece em qualquer tipo de poda. Mais severa, que eu digo, né? No caso de escote e decote, não. Mas recepas e esqueletamento, que são podas mais drásticas, aí sim, você tem no mínimo 1 ano sem produzir, que é no caso do esqueletamento. Então, o sistema se baseia nisso. Ele é bastante estranho mesmo, mas se baseia nisso. E existe essa compensação da diminuição da parte aérea da planta pelo número de hastes por toco. Bom dia, Antônio. Ô Zé, Pois não, sabe? bom dia. Mas Bom dia. então vai ser daquele tipo da poda cíclica que você fala no vídeo. Esse tá. Aquela lavoura lá, Sara, aquele manejo é o manejo que nós estamos adotando na lavoura de Paraíso, perto do terreiro da escola. Ah, tá, sei. Sei. É a mesma coisa. Inclusive lá, nós deixamos de 3 a 4 hastes também. E aí, como eu disse para vocês naquela palestra, quando eu falei de safra zero, o nível tecnológico de PPCA, ele é um alto nível tecnológico. Equivocado de quem pensa que não é. Porque é direcionado para a agricultura familiar, porque é direcionado para a agricultura de montanha, é baixo nível tecnológico. Não. A planta está na sua máxima capacidade produtiva, em crescimento pleno todo ano. Então, é uma situação bastante extrema, não pode faltar nada. Onde fica esse Café Paraíso que vocês estão usando essa técnica aqui na escola? Dá uma olhada lá. Antônio, sabe o portão do terreiro? Sim. Tem aquele caminho ali que pega o portão do terreiro à direita, a torrefação à esquerda, e aí desce para chegar no acesso na parte de baixo do palheiro. Sim. É o café imediatamente abaixo do palheiro, do lado daquela bacia de infiltração de água. Quando você chegar naquele portão, você vai ver o café perna longa lá. Tá certo, eu vou dar uma chegada lá para ver de perto. Tá? Obrigado. Viu? Imagina. Tem algum estudo que leve em consideração a diferença de produtividade do manejo do café convencional com esqueletamento, com esse PPCA? O Verdin publicou um trabalho, inclusive ele fala disso no vídeo, com avaliação de 5 safras. E ele conseguiu uma resposta bastante interessante com relação a isso, em termos de aumento de produtividade. Além disso, houve uma tese, agora eu tenho que localizar onde está, se eu salvar no material. Existe uma tese de doutorado que foi feita também, deixa eu achar, ver se eu salvei ela aqui. Essa tese eu não salvei. Mas eu localizo ela de novo. Eu estudei essa tese para poder organizar a palestra que eu dei para vocês do GCAP, que está gravada como aula
da turma da agronomia. E nessa tese, o pesquisador ele entende que aumenta a produtividade e não tem acréscimos em qualidade de maneira significativa, mas também não há prejuízo, pelo que eu me lembro. Tá? Mas eu preciso rever isso aí, eu não sei onde está essa coisa. Eu vou localizar e vou postar ela também, junto com a postagem do material de morfologia. Nesse vídeo aí, fala que é uma uniformização da Maturação. maturação. Por quê? Qual a diferença? Porque a planta recebe mais luz? O que será que acontece? Porque são frutos que estão no dossel, né, Antônio? São frutos que estão recebendo alta incidência de luminosidade, porque, na realidade, a uniformidade da maturação, ela vem muito da questão da uniformidade florada. E há uma variação na intensidade de florada entre o terço superior, médio e inferior. No caso, não existe terço médio e inferior. Então, nós estamos falando de uma região da planta que é bastante ensolarada e há uma concentração de maturação, uma concentração de florada, e reflete uma maturação mais uniforme. Em relação a uma planta que tem manutenção de terço inferior, entendeu? Entendi. Com relação ao material, vocês viram lá, deixa eu achar aqui o tópico. Ali tem lá a aula de módulo 23, os slides, o resumo. Tá? E depois vem os vídeos. Todos esses vídeos relacionados a PPCA. Desse material que foi colocado, vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é mais curiosidade que a gente tem, né? Porque a gente não conhece o sistema, então as dúvidas vão ocorrendo com o conhecer. Tranquilo. Eu vou antecipar um assunto aqui com relação à adubação de lavouras podadas, porque lá no tópico de adubação, eu vou falar de adubação de lavouras em produção. Vou focar mais nisso, não que eu não fale de implantação, não que eu não vá falar de lavouras podadas. Mas eu só quero atentar para essas questões de adubação de lavoura podada, nesse tópico de adubação, visto que vocês já têm um conhecimento prévio, muito aprofundado, de fertilidade do solo e nutrição de plantas. E vocês já viram adubações, planos de adubação com o Felipe, não já? Então é só um detalhezinho que eu quero falar para vocês com relação à adubação. Já viu, só que no caso, quando tem poda, a gente fica um pouco em dúvida, porque na quinta aproximação fala se eu não me engano, para olhar na tabela da adubação do segundo ano. Segundo ano. Mas só que a gente fica meio assim. Então, é exatamente em função disso que eu quero falar com vocês, porque realmente é confuso. Vocês estão vendo aí a quinta, né? Não está vendo ainda. Está vendo agora? Sim. Ver. Agora sim. Aí agora sim, perfeito. Então eu vou chegar lá. Na adubação de lavouras podadas. E o PEGA, sabe, é exatamente isso que você disse, viu, Lana? O PEGA é exatamente. Vamos lá no final que ele vai jogar a gente para cá. Adubação de campeiros podados. No primeiro ano após as podas, seguir as recomendações de adubação para o segundo ano.
No caso em que as brotações sejam vigorosas, dispensa-se adubações devido ao resíduo deixado no solo pelas adubações anteriores. A partir do segundo ano, após essas podas, seguir as recomendações para cafeiros em produção, pelo fato de as plantas já apresentarem perspectivas de colheita. Demais podas, seguir as recomendações de adubação para cafeiros em produção. Demais podas que ele diz, meninos, é decote e desponte. Tá? Só relembrando, decote e desponte são podas menos intensas, são podas menos drásticas que acontecem. O decote sim só na parte de cima da planta, é corte de ortotrópico, e o desponte é corte do meristema apical de plegiotrópico. Ao fazer a poda, as brotações novas geralmente surgem deficientes em zinco, necessitando, portanto, de adubações foliares para o seu bom desenvolvimento. Então, assim, é uma questão muito interessante o uso da adubação foliar em lavouras podadas, e isso aí, gente, de maneira obrigatória, conciliado com o fitossanitário. O maior problema fitossanitário de lavoura podada é foma. É o complexo de seca de ramos, que é foma em especial e cercosporiose. Então, é necessário fazer proteção fitossanitária para controle de foma. Né? Particularmente, eu acredito que o Amistar seja um excelente produto para isso, tá? Porque ele controla a foma e controla a cercosporiose. Enquanto o Cantus, ele é específico de foma, mas é um excelente produto também. Então, nesse momento de se fazer o controle fitossanitário, então, o Priori é um triazol mais estrobilurina. Eu só falo no caso do azoxastrobin, que é a estrobilurina. Mas o pessoal tem falado muito em utilizar o Priori Top, porque tem o Priori Extra e o Priori Top. Fala-se que o Priori Top ele segura mais essas doenças como foma, antracnose. Porque ele tem estrobilurina e triazol, né? Eu não sei a diferença de Priori Extra para Priori Top. Eu sei que ele é triazol mais estrobilurina. E aí, analisa... O top acho que é mais para foma, isso mesmo que o Matheus falou. Mas para foma, por que ele é mais para foma? Mudou o princípio ativo? Aumentou a concentração? Acho que tem uma diferença sim entre os dois, vou olhar aqui. Dá uma olhada, por favor, aí, enquanto eu estou falando aqui, ele já traz para nós, para a gente ficar ciente disso. A diferença entre o extra e o top. E por que um é recomendado e por que um é mais recomendado que o outro. E aí, eu ainda falo mais com relação a essa recomendação que vocês estão vendo aqui. Porque aqui fala de zinco. Tá? Eu não falo só de zinco, eu falo de boro e zinco. Tá certo? Porque o zinco, ele está muito relacionado à questão do desenvolvimento, da expansão celular e, consequente, formatação definitiva e, consequente, crescimento internodal e tudo mais. Mas o boro também tem uma função muito importante. E existem duas limitações com relação a... Tanto o boro quanto o zinco são limitados. Porque o zinco ele tem alta absorção em solo argiloso. E necessita complementação via folha. E o boro, ele não tem retenção no solo. Ele não fica absorvido no solo. Só que o boro é uma lesma na planta. Uma lesma. Tá? E a atividade principal dele é em tecido novo, atividade meristemática. Parte aérea e raiz. Então, é preciso também ter boro. Tá? É preciso ter boro. Então, é importante fazer o fitossanitário, a prevenção de doença, é importante fazer o zinco e o boro. Tá? E aí, crianças, vocês entendam isso, por favor, como obrigatório para lavouras podadas.
E quaisquer podas, seja uma poda drástica, mais severa, seja uma poda menos severa, uma poda mais sutil. Ou estou falando assim, exceto esqueletamento, ou desponte e decote, tudo isso tem que ser feito foliar com boro, zinco e fitossanitário. Agora, com relação à adubação, nós vamos ver lá. E tem uma questão muito importante aqui, ó, que isso tem que ser muito bem pensado, viu, gente? Muito bem pensado. No caso em que as brotações seriam vigorosas, dispensam-se as adubações devido ao resíduo deixado no solo pelas adubações anteriores. Eu acho isso muito empírico. Tá? Eu sou muito mais da questão da análise de solo. Tá? Então, vem aqui, ó, adubação de primeiro e segundo ano. O que traz para nós é, em caso de lavouras podadas, use essa linha. Use essa linha. Na prática, como que funciona isso? Alguém quer explicar para nós essa tabela? Quem já fez recomendação? Você fala como entende a tabela, Zé? Como usar isso aqui? Quem já fez isso? Eu já fiz Então tá bom. algumas Me vezes. fala o seguinte, uma lavoura de 4.000 plantas por hectare. Qual a quantidade de nitrogênio que vai ser colocado? Na lavoura inteira? 1 hectare de 4.000 plantas. A adubação é por hectare. Tá, nitrogênio, deixa eu dar um tempo, viu, Zé? Claro, o tempo que você precisa. 4.000 plantas por hectare. Uai, Zé, de nitrogênio vai ser 800 quilos por hectare. Olha, vamos fazer as contas de Precisa novo. saber da análise do solo primeiro, antes de fazer isso? Então, a análise de solo fala da quantidade de nitrogênio, Antônio? Seu Antônio, nesse caso, a quantidade de nitrogênio ela vai ser fixa, vai ser 20 gramas cova por aplicação. E na análise de solo não traz teor de nitrogênio no solo, Antônio. Tá Não é certo. um nutriente analisado, entendeu? E aí, vejam bem, nós estamos falando de 4.000 plantas por hectare, vezes 20 gramas por planta, dividido por 1.000. Aí 80, vem, Zé, desculpa, então, fiz errado. Aí vem aí 80, que foi o que disse para nós a Juliana. Só que gramas por cova por aplicação. Nós vamos fazer 3 adubações, 240 quilos de nitrogênio por hectare ano. Em 3 adubações de 20 gramas por planta de nitrogênio. Vou colocar o sulfato de amônio, só 100 gramas de sulfato de amônio por planta 3 vezes. Compreenderam? É essa adaptação que tem que ser feita. No caso do potássio, aí sim, Antônio, a gente vai fazer a reflexão na análise. Faz a análise de solo. E veja lá, qual o teor de potássio. Se o potássio estiver acima de 200, beleza. Larga para lá. E aí usa a tabela normalmente. Lembrando que no caso do potássio, é grama por cova por ano. Tá? Pois não, pode falar. Tem muitos produtores que falam assim que no ano que podou, que letou o café, não precisa colocar potássio, porque não vai produzir. Aí a gente fica meio em dúvida se realmente é só o nitrogênio ou não. Porque olhando Então, a mas é de potássio, mas às vezes o produtor fala assim, eu não vou pôr não. Mas eu acho que ele estimula a produção do ano seguinte, será? Então, na realidade, é uma questão assim, a adubação que é feita, ela não é só para produção, é para crescimento e produção. Se o teor de potássio está baixo no solo,
aduba com potássio. É importante fazer análise do solo, é importante entender qual o teor de potássio no solo, é extremamente importante, Luana, que vocês façam uma avaliação das porcentagens, das relações. Porcentagem de cálcio, porcentagem de magnésio, porcentagem de potássio na CTC. Isso para mim é o mais importante. Uma vez eu fui fazer uma recomendação para o meu tio, e no caso, tinha uma lavoura esqueletada e uma lavoura em produção. Aí eu fiz de acordo com a interpretação dessa tabela aqui. Aí eu lembro que assim, o café em produção, como ele era menos adensado, o café que estava esqueletado ele era mais adensado. Precisou de mais potássio do que o que ia produzir muito. Aí eu fiquei meio assim, uai, né? Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Não precisa ficar sofrendo com essas questões se vocês estão baseados na análise do solo e nas tabelas da quinta. Sabe? Porque eu tenho uma confiança tão grande nessa quinta aproximação. Ela é um documento para nós, observe, ela é uma aproximação, mas ela é um documento para nós muito consistente. Existem algumas adaptações que estão acontecendo? Sim, existem adaptações que estão acontecendo. Tem gente falando em V% de 70, concordo com V% de 70. Lavoura adensada, irrigada, com podas programadas e manejo fitossanitário via solo pesado. Joga o V para 70. Agora, sistema tradicional, sem irrigação, 5 plantas por hectare, esse V de 60 já tem, ainda atende de maneira muito boa. Ainda tem gente que questiona se vai trabalhar com calagem todos os anos, compreende? Então, vocês podem ficar tranquilos com relação ao uso dessas tabelas. Então, Zé, Quando mas vocês... o produtor também ele fica assim, ué, mas eu curto calcário faz 3 anos que eu não para de pedir calcário. Pois e é. Coisa que o produtor fica com o pé atrás, fica assim, eu acho que é o calcário de painhas que não está resolvendo. Mas você concorda? Mas você concorda que você está estudando, você concorda que você está pesquisando, você concorda que daquilo que nós conversamos na extensão rural, os produtores eles ficam indo e vindo por questão até cultural, histórica. Eu concordo. Mas se o produtor tivesse certeza do que ele está fazendo, ele não precisaria de um consultor. As coisas são muito simples. Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão se deparar muito disso, muito com isso, de vocês darem recomendações e os produtores questionarem. Aí você fala para ele assim, meu amigo, eu me preparei para isso. O que eu estou fazendo para você, o que eu estou te entregando aí, é um material simples, mas que para eu chegar nesse material simples, eu tive que estudar muito. Então pode confiar no que eu estou te falando, em paz, e fazer o que está escrito. E vocês... É normal, tipo assim, colocar calcário 3, 4 anos seguidos numa lavoura? Sim, claro. Assim. Principalmente em lavoura que tem alto teor de matéria orgânica, que o poder tampão da matéria orgânica é absurdo. Isso é normal. Isso acontece muito em lavoura realmente mais adensada, né? Que tem Exato. Há quem diga ainda, Luana, que em lavouras adensadas pode-se trabalhar com 50% de V, porque você tem uma maior cobertura do solo pelas raízes da placa superficial. Isso eu não faço de jeito nenhum, mas você pode, se você pesquisar, você vai achar isso. Entende? O produtor então, que às vezes é o calcário que não presta, que todo ano está pedindo. Aí assim, pois é. Não, assim, não se preocupe com essas falácias, não, porque isso tudo é falácia. E vocês vão se defrontar muito com isso. O que eu quero sugerir para vocês, de uma maneira muito simples, é estudem, se preparem, leiam, estuda até a massa cinzenta pretejar e sair fumaça igual o Papa. Na hora que você falar assim, estou tão
cansado que não consigo nem comer, eu vou tomar um banho e dormir. Aí você está começando a chegar, vocês estão começando a chegar no caminho certo. Começando. Na hora que vocês forem trabalhar, vocês falarem assim com muita serenidade. Meu amigo produtor, o que eu estou te entregando aí foi objeto de muito preparo. Pode ficar tranquilo e usar tudo que está aí. Agora, se você não quiser usar o que está aí, isso é o que eu posso te entregar. Você pesquisa, você chama outro. Vocês não sucumbam a falácias de pessoas que não têm preparo técnico para poder discutir tecnicamente. Tá? A questão é a seguinte: mas eu não quero aplicar, eu não quero fazer potássio. Mas com base em que você tomou essa decisão? O adubo de país não é bom. Tá, isso é uma afirmação. Beleza. Com base em que você está falando isso? Qual o teor de óxido de cálcio? Qual o teor de óxido de magnésio? Qual a granulometria? Qual o PRNT? Qual a eficiência relativa? Eles não vão responder. Aí você fala, então, como vocês não sabem responder, eu sei. Se você tem dúvida, pergunta para mim que eu te respondo. Isso aí de uma maneira muito natural. Isso aí não é ser soberbo, não é ser prepotente, não é ser mal educado, é simplesmente colocar os pingos nos is. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, gente. Isso as pessoas têm que entender. Vocês estão chegando no mercado de trabalho agora, mas isso não faz de vocês pessoas que não sabem o que estão fazendo. Porque vocês estão sendo preparados. O que falta em vocês? O que falta em vocês é o tempo. O que falta em vocês é a vivência de campo. Mas em termos de conhecimento, vocês têm toda a bagagem acadêmica. Então estuda, se prepare e senta em cima disso. Sem medo. E fala, olha, eu me preparei para isso. O que você vai aplicar para essa lavoura, com base no estande, com base na análise de solo, é 240 quilos de nitrogênio por hectare, que vai ser convertido em 500 quilos de ureia, se for ureia, que vai ser convertido em 1 tonelada de sulfato de amônio por hectare, e mais tantos gramas de cloreto de potássio por planta, porque em função da análise do solo, o teor de potássio está baixo, médio, muito bom, bom. E aí vocês vêm aqui embaixo e definam. Divide em 3 para poder fazer a adubação de NK junto. Por favor, Thaís, pergunta no microfone. E faz o plano de adubação. Tá certo? E aí, Luana, não se preocupe com isso e fiquem tranquilos com relação a isso. Essas falácias todas, elas vão acontecer muito. Eu tô com 19 anos de formado. Faço agora. Eu faço em 2001. Aí é isso. 19 anos de formado. Escuto isso até hoje. Tá? Respondi, Luana? Respondeu sim, velho. Eu achei aqui do Prior, depois eu falo. Então tá. A Thaís está sem microfone, então eu vou ler sua pergunta, viu, Thaís? A Thaís fala o seguinte: qual o período de carência que tem entre jogar o calcário e pôr a palha? Ou pode pôr junto sem esperar nada? Vamos analisar separadamente. Calcário, tempo de trabalho do calcário, 60 a 90 dias. Vai depender muito da questão do PRNT. Calcários calcinados com PRNT acima de 100, significa que ele tem carbonatos e óxidos. Então o período de reação deles é menor. Tanto para a disponibilização de cálcio e magnésio, quanto na neutralização do hidrogênio do alumínio. Então vai muito em função do PRNT do calcário, viu, Thaís? A questão da palha,
são situações diferentes, ou são situações separadas. O potássio da palha, ele pode ser considerado 100% liberado naquele ano. Isso aí é uma reflexão diferente quando se faz a taxa de decomposição e mineralização de matéria orgânica, que é 50, 30 e frações de 20. 50, 30 e frações de 20 ao longo dos anos. Nitrogênio, fósforo e outros elementos. No caso do potássio da palha, visto que ele é de alta solubilidade quando umedecido em período de chuva, 100% daquele potássio ele vai ser liberado naquele ano. Ou seja, se nós colocamos numa lavoura de 4 plantas por hectare, se nós colocamos 1 quilo de palha por planta, nós estamos colocando 4 toneladas de palha por hectare. 4 toneladas de palha, essa palha vai oferecer 3% de matéria de potássio. Deixa eu pegar a calculadora. 4.000 vezes 0,03. 120 quilos. 120 quilos de potássio de K2O por hectare por ano, naquela adubação de palha. Tá? Pronto, então, falado separadamente, é extremamente importante que o solo esteja preparado para receber uma adubação. Quando você faz uma adubação, independente da fonte, se é um adubo simples, se é um adubo formulado, se é adubação orgânica, aquilo ali, para ser disponibilizado para as plantas, tem que ir para a solução do solo. E aquilo que não é absorvido pela planta vai ser perdido, caso não tenha sido feita a correção a tempo. Então, a orientação que eu te dou é a seguinte: faça a calagem, espere no mínimo 40, 45 dias para poder fazer a adubação, independente de qual adubo que seja, até mesmo a palha, por conta de perdas dos nutrientes, pelo fato de a CTC estar ainda ocupada por hidrogênio e por alumínio. Tá certo? Respondi a sua pergunta, Thaís? Legal. Ô Zé, só Pois não, porque pode falar. aquela hora a gente comentou sobre a diferença do Priori Extra e o Priori Top. A diferença tem sim a diferença no princípio ativo do triazol. Porque no triazol o Priori Extra é ciproconazol, no Priori Top é difenoconazol. Não sei Tá. o que Com relação à Acho que os dois, estrobilurina. acho que a os dois, estrobilurina mesmo. E mesmo a Inclusive, concentração. pois é, então, perfeito. Pois não, Lana, pode falar. acho que os dois é estrobilurina e triazol, só que muda a concentração. Então, Aí- os dois são triazol e estrobilurina. O que Matheus está dizendo para nós é que há uma variação no princípio ativo do triazol Isso. e uma manutenção na estrobilurina, inclusive com relação à concentração. Que a estrobilurina é a mesma azoxistrobina que utiliza nos dois. Então, você sabe qual que é a azoxistrobina? É o princípio ativo do Amstar. Sim, eu vi na bula do Amistar também. Pois é. E E aí, enquanto- Zé Marcos, acredito que o Amistar é um produto que consegue atender tranquilamente o controle de foma em pré-florada, pós-florada e também em lavouras pós-poda. Aí vocês colocariam Amistar ou azoxastrobin, mais boro, mais zinco, mais cobre. Espalhante adesivo e chora o pau. Sai mais barato que você colocar Priori. Certo. Não sei se Eu usaria Priori. A minha orientação para usar Priori ou produtos que sejam misturas de triazol com estrobilurina na época de ocorrência de ferrugem, entre novembro a abril. Aí sim, foliares com triazol mais estrobilurina. E no caso de lavouras
no caso de lavouras com alta capacidade produtiva, ainda ser feito um manejo sanitário via solo. No caso, né, eu não sei se pode usar o flutriafol. O flutriafol é um dos melhores princípios ativos para controle de ferrugem via solo. Então, eu orientaria nesse sentido. Por conta de preço e eficiência, eu ficaria com o Amistar, em pós-poda. Pré-florada, pós-florada, pegamento e, no caso de lavouras em produção, e lavouras esqueletadas, pós-poda. Eu vou mandar para vocês uns vídeos. Tem um amigo meu, eu gosto muito dele, já de muitos anos, nós trabalhamos juntos. Ele chama Gustavo Renault. Gustavo Renault, Reis de Almeida. Engenheiro agrônomo, professor professor e coordenador do curso de agronomia daquela Universidade de Varginha. Como é que chama aquela Universidade de Varginha? Que fica na saída lá? Alguém se lembra? Você lembra, Sara? Você passa por lá? Você pode repetir, Zé, fazendo favor? Eu não entendi direito. Aquela universidade particular que fica saindo de Varginha. Tunis, exatamente. Obrigado. Isso aí. Esse rapaz, Gustavo, que é um cara que eu gosto muito, inclusive fez uma live ontem, ele tem um canal no YouTube que chama No Pé do Café. Vocês, por favor, vocês pesquisem e assinem esse canal, porque é muito, muito interessante a forma com que o Gustavo coloca essas informações. Inclusive, eu vou colocar um vídeo hoje, lá no tópico de morfologia, que vocês vão gostar. Tá? E é bastante interessante esse trabalho dele. É bastante rico. Vocês têm alguma pergunta, gente? Mais alguma? Eu estava falando com o Gustavo, porque ele tem um vídeo lá que fala sobre aplicação pré e pós-florada, sabe? Para controle sanitário e prevenção de doenças de flores. Bastante interessante. Vou colocar também isso aí. Fala. Ô Zé, bom dia, tudo bom? Bom dia, bom você. Bom também. Ô Zé, gostaria de tirar uma dúvida com você. Você estava falando de calcário. Ô Zé, tendo em vista que o café é perene, é uma cultura já estabelecida no local, o calcário, como você vê assim, a aplicação dele superficial, e não sei se existe já implemento, como está essa tecnologia, para a incorporação do calcário em lavouras perenes como a do café. Tá. Lavouras de café implantadas em produção, a gente pode, no máximo, soprar a terra no momento da roação. Nem enxada pode passar. Porque 80% do sistema radicular, aproximadamente, está localizado aflorando a terra. Em lavouras que têm situações de muita matéria orgânica, muita folha, lavouras mais avançadas, existem situações, e eu já vi isso, de você passar a mão, as raízes do café estarem ali, aflorando. Então, não se faz, de modo algum, incorporação de calcário em lavoura de café. Isso é uma prática proibida em lavoura de café. Por quê? Porque nós precisamos colocar o calcário onde está a raiz. E onde está a raiz, não é possível incorporar. A aplicação de calcário em lavoura de café é sobre o solo, sem incorporação, e aí deve-se considerar que esse calcário, ele vai descer no solo menos. Ele vai descer no solo. Aí existem algumas relações. Tá, Daniel? O calcário pode descer no solo, em um solo sem envolvimento, no caso, que é o que acontece na lavoura de café, ele vai descer 10 centímetros. Em que situação que esse calcário desce 10 centímetros?
Alguém pode me dizer? Se tudo der certo. Esse calcário vai descer 10 centímetros se o camarada for na missa todos os dias. Exatamente. Se ele estiver muito bem com Deus. Se ele estiver muito bem com Deus, se ele estiver indo na missa todos os dias, se ele jejuar todos os meses, no mínimo um dia por mês, se ele for uma pessoa conectada com o graúdo, esse calcário vai descer 10 centímetros. Agora, se ele for na missa só no domingo, for um caravão, ajudar os outros, fazer o jejum, mas for na missa só no domingo, ele vai descer 7. Agora, se ele farta na missa, vai na missa uma vez por semana, ou uma vez por mês, mesmo assim quando dá, toma umas cachaças, comete uns crimes por aí, então o cara desce 5, pegando o boi. Você entendeu, Daniel? Entendi, Zé. Eu acho que assim, mas a questão da minha pergunta é porque esse tempo eu estava vendo o sistema plantio direto, né? E a recomendação de dosagem para sistema plantio direto, ela é menor do que se fosse plantio sistema convencional, com incorporação. Eu queria saber se a dosagem no café ela também é reduzida e se a matéria orgânica, quanto mais matéria orgânica eu tenho no solo, ali na lavoura de café, pelo que eu já li também, Zé, a matéria orgânica ela ajuda a controlar o alumínio. Se a matéria orgânica ela seria, vamos dizer assim, atrelada à quantidade de calcário para benefício, para o melhor aproveitamento do calcário no café. Tá, a questão da matéria orgânica, se você entende assim, ela aumenta a CPC, aumenta a caixa do solo, a gente tem que ficar muito atento à questão dos níveis críticos, porque aí ela pode ser uma filosofia de adubação, e a matéria orgânica tampona a acidez, né? Isso acontece. Então tem que ficar muito atento a essa questão de repetições de aplicação de calcário em solos com alto teor de matéria orgânica, pelo esse efeito tampão da matéria orgânica. Com relação à questão do calcário em sistema de plantio direto em relação ao sistema convencional, é porque quando faz o sistema de plantio direto, sem revolvimento, esse calcário desce menos no solo. Tá? Porque o calcário, ele não dissolve e desce como gesso e atinge profundidades maiores. É a partícula que desce, que é carreada, e não a substância dissolvida que desce reagindo. A diferença entre calcário e gesso é essa. Tá? Então, tanto em sistema de plantio direto quanto em lavoura de café, a filosofia é a mesma. Por que a quantidade é menor? Porque a fórmula de necessidade de calagem, ela é feita para solo revolvido, corrigido em 20 centímetros, área total e calcário terreno de 100%. Então, nós temos que fazer a correlação para a nossa situação. Eu vou ensinar isso para vocês na aula de adubação de novo. Vamos ensinar não, porque vocês já aprenderam. Eu vou rediscutir esses conceitos com vocês. Tá bom? Mas pode ficar tranquilo, nós vamos voltar nisso. Mas você entendeu a questão da reza, Daniel? Não, entendi. É justamente, acho que por causa disso que você falou, que ele, aplicado superficialmente, ele não consegue descer tanto igual o gesso. Então, a dosagem teria que ser menor. Esse é o pensamento? Exatamente. Porque a dosagem é menor, porque senão ele vai causar supercalagem em camada superficial. Não, é isso mesmo que eu estava pensando. Então, tá certo, Zé. Muito obrigado. Tá certo. E quando puder, reza mesmo, porque desce mais. Ô, Zé, valeu. Fala, Matheus. Às vezes, por conta disso, dá uma dose, uma quantidade por tonelada por hectare um pouco baixa. Ele fala que abaixo de 1 tonelada não compensa, mas para o café compensaria, no caso. Pois é. Vou lhe fazer uma pergunta. De onde você tirou que não compensa? Quais são os critérios? Fala-se que não compensa a aplicação pelo manejo, pelo trabalho. Falácia. Sim, né? Palavras soltas no ar. Quando você fizer uma recomendação, Matheus, você analisa alguns critérios para a gente definir as coisas. Por exemplo, se o V está abaixo de 50%, a dose que for tem que ser aplicada. Se o teor de calcário,
abaixo de 45% da CTC, ou o teor de magnésio estiver abaixo de 10% da CTC, aplica, independente da dose. Se der 300 quilos, aplica. Por quê? Porque a quantidade a ser aplicada de calcário por hectare, que é o QC, ela é influenciada pelo PRMT, pela área de cobertura e pela profundidade de correção. Isso tudo influencia na conversão daquela fórmula teórica de NC na quantidade real a ser aplicada por hectare. Então, são muitos fatores. E aí tem muita gente, nossa, são erros em cima de erros que acontecem. Eu já cheguei a ver situações de produtor aplicar 4 vezes mais calcário por hectare, porque o vendedor usou para ele, com ele, só aquela fórmula do NC. E não a fórmula de adaptação, que é a mesma que usa para o sistema de plantio direto. Então, assim, eu vou falar para vocês sobre isso na aula de adubação, né, que é o nosso próximo tema. Então, eu vou pedir para a gente voltar para essa questão da poda, nessa tabela de poda, e aí eu vou fazer algumas contas, eu vou tirar muitas dúvidas de vocês com relação a isso, e nós vamos fazer um plano de adubação certinho, para lavoura em produção, para lavoura em plantação. Nós vamos fazer toda essa conversa no momento correto, começando pela correção e depois chegando em nutrição. Pode ser assim? Pode ser, tá ótimo. Beleza. Com relação a essa tabela de podas, alguém ficou com alguma dúvida? Tabela de adubação na lavoura podada? Então, observem que essa tabela traz o nitrogênio e traz o potássio. No caso do fósforo, aqui existe uma questão muito importante. O fósforo ele é colocado no suco de plantio. Então, em primeiro e segundo ano, se dispensa adubação de fósforo. Tá? Aqui dizendo, a adubação pode ser dispensada, pelo fato de se usar na pode plantio. Mas lavoura esqueletada, não. Lavoura recepada, não. Então, é muito importante ter esse entendimento de que o fósforo, ele é a parte. Tá? O que eu, Zé Marcos, uso para fósforo? Deixa eu escrever, eu vou pegar minha mesa digitalizadora e vou escrever para vocês aqui. Como que eu faço o fósforo? Só um segundo, por favor, tá? Vocês estão vendo aqui o pente aberto? Deixa eu ver. Ou vocês estão vendo a quinta ainda? Estamos vendo a quinta. Espera, então, deixa eu parar de apresentar. E vou abrir agora uma outra tela. Muito bem. Agora vocês estão vendo o pente. Sim. Perfeito. Muito bem. Dose de fósforo. Isso aqui é o meu balizamento. Certo? É o que o Zé Marcos usa. Isso aqui é o que eu uso, que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que isso é o que está na quinta, né? É o que eu uso. Se o solo tem alto teor. Opa.
É isso aqui. Nós estamos falando em dose de super simples. Então, 100 quilos de super simples tem 16 quilos de P. Aqui no caso, nós vamos falar em 150. Quantos quilos de super simples nós vamos colocar por hectare? 100 vezes 150, dividido por 16. Quanto que dá isso aqui? Vezes 150, dividido por 16, 937 quilos. Quilogramas de super simples por hectare por ano. Essa que é a reprodução de uso. Passa a análise de solo, identifica isso aqui, se é alto, médio ou baixo, identificou, define a quantidade. Tá, nós estamos falando em 4 plantas por hectare, então vai ser 937 quilos dividido por 4.000 plantas por hectare. Então vamos lá fazer as contas. Abre o calculador. Olha o computador pensando. 234 gramas, é? Não estou sabendo, é isso mesmo? Uai, 937 Vezes dividido por 1.000. 4.000. Dividido por 4. 237 gramas? Isso. 237. Hã? 237 quilos dividido por 4.000 dá 234 gramas. E 234,25. 234 gramas de super simples por planta. Ah, é muito super simples? Coloca 130, depois coloca mais 100. Mas de onde eu tirei isso? Isso aí é uma tabela prática, é uma orientação feita agora pelo pessoal da Embrapa em parceria com os trabalhos que o Gui fez. De readequação das doses de fósforo. E eu acho isso aí muito, muito prudente e bastante coerente. É isso que eu ia te perguntar, se essa recomendação era a que o Gui fazia. Ô Zé, eu fiz um estágio. Então, isso aí, crianças, só um segundinho, só para fechar essa história. Isso aí é o que eu faço em termos de adubação para a lavoura podada. Nitrogênio, fósforo, potássio, aí cálcio, magnésio via calcário, se for preciso, com base em análise de solo, mais boro e zinco via folha, associado a um fungicida para proteção de folhas novas e aplicação de cúprico. Tá bom? É isso que eu faço. Esse é o meu plano nutricional e fitossanitário para lavouras podadas. Pode falar, Sara. Não, eu ia fazer uma pergunta, porque eu fiz um estágio no começo do ano com o pessoal do Organo Mineral. Certo. E eles falam que eles conseguem os mesmos resultados do que essa questão da superdosagem de fósforo que o GUI propõe, só que gastando menos, porque eles falam que a questão de aplicação de super simples ou então de... esqueci o... Nossa, gente, sumiu o nome do outro. MAP. Isso, obrigada, obrigado. Obrigado. Só gastando menos. Uhum. Aí eu queria ver com você se você sabe, se tem algum estudo sobre isso, se você já ouviu falar, se já viu na prática. Menina, eu já ouvi eles dizerem muito sobre isso e não acreditei em uma palavra. Mas isso é a minha opinião. Isso aí é o Zé Marcos. Porque, assim, eu aprendi e enxergo que, se
Se você faz uma recomendação e você precisa aplicar 300 quilos de nitrogênio, 300 quilos de potássio e 80 quilos de fósforo, isso tem que chegar. 300 quilos de nitrogênio, 300 quilos de K2O e 80 quilos de P2O5 tem que chegar, independente de qual caminhão vai trazer. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa orientação de que o fertilizante, ele permite, a tecnologia de fertilizante permite a redução da quantidade a ser aplicada, sendo que aquilo ali é que realmente tem que entrar na boca da planta, isso é algo que, para mim, eu preciso estudar um pouco mais. Eu ainda sou ignorante nesse assunto. E tendo como base o que eu aprendi, nesse quesito, eu estou bastante satisfeito com a minha ignorância e pretendo permanecer nela fazendo o que eu faço. Entendi. Tá bom? É porque eu até entra um pouco dentro do assunto da poda, porque eu fui numa fazenda que tem aqui em Três Pontas, que eles fazem consultoria, e é como dizer, o cara é doido, porque ele não desbrota o café vira aquele balaio de gato, aquela loucura, ele faz a poda, porque lá é o sistema safra zero, só que ele não desbrota. E você vê a lavoura tá excelente, com muita folha, com muita produção, com muito lugar, trem muito doido. Como diz assim, ele faz tudo que o povo manda não fazer. E Você deve ter ido. a produtividade dele é boa? Uai, muito boa. Ele está ganhando dinheiro? E ele diz que tá. Pô, então tá certo aí. Tá certo. Ele até quem o Gui faz consultoria com ele, por isso que eu acho que a Juliana deve ter ido lá. Uhum. Doido. Eu fiquei assim, gente, que coisa mais doida. Tá certinho ele. Se ele tá satisfeito ganhando dinheiro, a lavoura tá produzindo, tá bom demais. Eu não consigo trabalhar assim, mas eu desejo que ele tenha muito sucesso. Porque eu perguntei para ele, aí ele falou que a única coisa que ele não deixa de fazer é dar comida para a planta, que ele carca a comida na planta. Que ele corta os ramos plagiotrópicos no máximo 20 centímetros do ortotrópico. É uma coisa de doido. Porque assim, Mas aí que tá. Se ele tem uma lavoura com excesso de broto, ele não tem esse controle. Observem a foto que eu coloquei na página inicial da disciplina de manejo. Aquela foto de trator. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar ela aqui, peraí. Deixa eu projetar ela aqui. Essa foto aqui, ó. Essa foto que está projetada aí, que vocês estão vendo agora está vendo. Ela não está aí à toa. Sabe? Ela não está aí à toa. Essa foto, ela diz muita coisa. Observem aqui, ó. Vou aumentar. A foto diz muita coisa. Ela diz uma poda uniforme, ela diz uma planta enfolhada, ela diz uma planta vestida, sem morte de ramos. Ela não mostrou, no início, não mostrou decote. Tá? Ela fala da padronização, da mecanização na prática da poda. Ou a influência disso, o quanto essa poda ela sai uniforme. E aí vocês percebam, lembra que eu falei para vocês que a poda tem que ser reta? E ela diz isso também, uma paredinha. A distância aqui em cima é a mesma distância aqui embaixo. Essa foto, ela diz muita, muita coisa. Por isso que eu escolhi ela como a cabeceira da foto de rosto desse tópico. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Ô, Ju, fala, por favor,
Faça as intervenções todas no microfone, por favor, para ficar gravado, porque senão não aparece no vídeo. Ah, tá. É que eu não sei se o microfone tá muito bom, Não, tá tudo certo. Pode falar, mas pode ouvir. lá eu achei muito interessante também. E o Gui também, ele receita muitas vezes não cortar o meristema apical. E assim, eu ouvi falar que tinha que cortar, mas eu vi na prática que brotou bastante. E não, em muitos casos não foi preciso mesmo cortar o ramo apical, a própria planta mesmo já despertou a brotação sem cortar lá em cima. Só quando tá bem esfolhado que ele recomenda. Isso aí é uma questão também, nós já fizemos até alguns trabalhos aqui, sabe? Trabalhos com época de corte. Corte imediato, corte com 15, com 30, com 45. Com 45, nós percebemos que houve uma diminuição significativa no número e no vigor dessa brotação lateral de plagiotrópico quando faz o decote depois. Então, assim, eu definitivamente recomendo a realização do decote, né, que é retirada do terço superior, quando se faz o esqueletamento, quando se faz o corte dos plagiotrópicos entre 20 e 30 centímetros. Aí para que haja a quebra de dominância apical. Agora, no caso de podas como desponte, aí não. Cortou aí 10, 15 centímetros, não precisa fazer isso não, porque sobra muito ramo e sobra muita folha. É só para poder fazer brotação lateral e encher a planta, sabe? Mas no caso de podas mais severas de plagiotrópico, no caso do esqueletamento, aí eu recomendo sim, definitivamente eu recomendo a realização do decote. Só que existe uma questão muito importante por trás dessa decisão. Porque quando se faz o decote, é recomendável que se faça desbrota. E desbrota é uma prática muito cara em lavoura de café. Aí, às vezes, é preferível manter, mesmo que diminua um pouco essa capacidade de crescimento lateral, mas que não tem, que aí a manutenção desse terço superior, dessa dominância apical, faz com que diminua a brotação ortotrópica no ortotrópico, diminui o broto ladrão. Então, isso são situações. Tá? Mas eu ainda sou do sistema de fazer o esqueletamento, fazer o decote entre 15 e 30 dias após o corte dos plagiotrópicos e fazer 2 a 3 desbrotas por ano. Isso faz parte, na minha opinião. Tá? Agora, a questão de fazer ou não a desbrota pós-decote, isso vai muito do manejo, porque lavouras muito grandes, produtores com áreas muito grandes, normalmente eles fazem o decote e não fazem as desbrotas. Aí eles fazem um decote mais alto. Ao invés de cortar a planta 40, 50 centímetros, eles cortam a planta só o topzinho e deixa a brotação vir lá em cima. Tá? E aí depois de 4, 5 anos, eles vão lá e decotam de novo. Aí eles conseguem fazer 3, 4 safras sem desbrota, depois faz o decote abaixo desse primeiro decote, e aí vai mais 4, 5 safras, depois faz mais 10, 15 centímetros abaixo, mais 4, 5 safras, já se passaram 15 anos, sem fazer desbrota. Mas também é uma forma de trabalho. Varia muito, gente, varia muito. Tem muita coisa que pode ser feita de maneira diferente. Né? Pode falar. Tem relação, quando não faz a desbrota, diminui o tempo de vida da planta? Olha, Porque eles falam que ela... Nunca vi esse trabalho. E não eu já ouvi falar só que como ela usa mais energia por causa do ramo ladrão, diminui o tempo de vida dela, mas eu também não sei. Na realidade, Ju, não é questão de diminuir o tempo de vida, é aumentar a exposição dessa planta ao depauperamento. Porque uma lavoura que tem brotação lateral, né, ramo ladrão em excesso, e apresenta uma carga produtiva média, ela desfolha mesmo. Então, uma planta dessa, não é que ela tem um tempo de vida diminuído, ela tem um depauperamento precoce. Essa situação leva a planta a depauperamento precoce.
Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, turma? Bom, então eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que eu vou colocar um vídeo agora lá no tópico de morfologia, que é um vídeo do Gustavo, né, no Pé do Café, e vou deixar, já vou começar a organizar as atividades que vocês vão fazer. Eu estava pensando o seguinte, como uma maneira de dividir a questão da pontuação, eu acho que eu vou deixar uma pequena atividade, coisa rápida, seja uma resenha, seja um questionário de múltipla escolha, sempre vai ter uma atividade. Todos os tópicos vão ter uma atividade, valendo algo aí em torno de 5%, 8%, alguma coisa nesse sentido, tá? Para que a gente possa fazer a composição da nota de uma maneira mais distribuída e não ter aí um peso muito grande em poucas atividades, tá? Então, eu peço que vocês deem uma atenção nessas atividades que eu forem colocando. Por enquanto, a única atividade que eu coloquei foi a que venceu segunda-feira. Vou colocar esse vídeo agora na morfologia e vou programar a atividade de morfologia, de melhoramento e de poda para essa semana. Tá bom? Então, esse assunto poda, crianças, eu estou encerrando ele por aqui. Vocês, por favor, vejam todos os materiais da plataforma. Essa semana, as aulas estão dedicadas a isso. E na semana que vem, a gente inicia o assunto recomendação de corretivos e fertilizantes. Não dá, Ju. O prazo fechou segunda-feira. A questão da resenha. Na semana que vem, a gente inicia o assunto recomendação de corretivos e fertilizantes para a lavoura do café. Eu não vou falar nada para vocês das questões básicas de fertilidade do solo. Tá? Eu não vou falar daqueles conceitos de fertilidade, a questão da adubação, fluxo de massa, toda essa questão de contato de raiz com o nutriente, o comportamento do nutriente no solo. Isso vocês já tiveram a disciplina. Vou pegar a parte prática de recomendação de corretivos e fertilizantes, nós vamos ver calcário e gesso, e vamos falar sobre as formas de fazer a adubação, a partir de semana que vem. E aí nós vamos estender por umas 2 ou 3 semanas. Sobre o assunto poda e sobre os assuntos anteriores, vocês têm alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Tranquilo, Zé. Beleza, no chat não tem nenhuma pergunta. Então, estou interrompendo a gravação agora. Muito obrigado a vocês pela participação, viu? E